Uma prévia da discussão anual do cálculo atuarial que projeta despesas e receitas do Fundo de Previdência próprio dos servidores, a FUNPREV de Bauru, no tempo foi realizada numa discussão aqui na Câmara Municipal de Bauru. O presidente da FUNPREV, Donizete do Carmo Santos, comenta conosco dos principais pontos. Um deles é da população entender, mesmo o servidor, que a projeção do cálculo atuarial, se ele se confirmar na apresentação final, ele é depositado um valor ao longo do tempo. Exatamente. Essa projeção do cálculo atuarial, eles fazem uma projeção para 75 anos. E então, não é que a FUNPREV, nesse momento, passa por algum problema financeiro. A FUNPREV não passa até porque ela tem aproximadamente 560 milhões de reais em carteira. Mas, de fato, é isso, é uma projeção ao longo do tempo. Ele faz uma projeção até o ano de 2093. Na verdade, essa medida é preventiva e os 120 milhões assusta, diluído no tempo do caixa. Primeiro que não é rombo, é déficit, e ele é projetado como a diferença de caixa necessário nesse período, nas condições atuais, para ser suportado. Exatamente isso. Ele faz uma projeção de quanto a FUNPREV terá em caixa no período de 75 anos e quanto a FUNPREV terá de despesas nesse período. Uma continha simples. A FUNPREV, no período de 75 anos, terá uma despesa de aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de reais. E ela terá em caixa, no período de 75 anos, 3 bilhões 280 milhões de reais. Uma sominha de um tira o outro, dá esse desequilíbrio de 120 milhões. Mas isso ao longo de 75 anos. Algumas medidas que foram discutidas aqui mais pontuais servem também para tentar entender ajustes eventuais no sistema. Uma delas, de que o Poder Legislativo e o Poder Executivo pensem na legislação que não foi aprovada, de que todas as despesas com efeitos previdenciários previamente sejam calculadas pela FUNPREV. Exatamente. Isso é importante para nós, porque todos têm que entender que a FUNPREV é uma ferramenta de gestão. E nós temos uma empresa que foi contratada, que nós poderemos aproveitar dessa empresa para fazer esse tipo de cálculo para nós. Algumas questões pontuais também preocupam. Uma delas é que políticas, como já aconteceu no passado, de transformar abono, por exemplo, em incorporação salarial, criam despesas novas previdenciárias, portanto do caixa, e sem receita para suportar. Exatamente. O abono salarial, que ao longo dos anos os governos têm se utilizado dessa ferramenta, ele é péssimo para o sistema previdenciário. Porque o abono salarial, nós sabemos que ele não é um benefício previdenciário, não há contribuição para ele. E aí, a partir do momento que você transforma em benefício previdenciário, quem tem que arcar com as despesas? É a fundação. E, infelizmente, a fundação acaba arcando com uma despesa que ela não criou. Então, é fundamental que se pense em alguma coisa, como, por exemplo, quando o município cria essa despesa para a fundação, é importante que haja os aportes, a fonte de custeio. Nesse caso, uma das discussões ainda embrionárias é pensar num projeto de lei que amarrasse, não esse, mas todo o Poder Executivo ao longo do tempo, para que, em caso de optar por esses benefícios, apresentasse orçamentariamente a conta e a receita. Exatamente, é isso mesmo. Do ponto de vista de auxílio-doença, um dos indicadores que preocupam no tempo os sistemas de controle dessas despesas, aqui tem uma questão de sugestão de uma comissão interna da FUNPREV, inclusive, que discute o assunto, para tratar da instituição da chamada readaptação funcional no município. Sim, hoje a lei que existe no momento, essa lei, ela trata-se de restrição de atividade. A restrição de atividade é ruim não somente para a FUNPREV, como também para o município, porque o servidor, ele entra em restrição de atividades, mas ele não pode deixar de exercer a função essencial do cargo. Por exemplo, o motorista. O motorista, ele pode entrar em restrição? Sim. Mas aí ele não pode deixar de exercer a função essencial do cargo, que é dirigir. O professor, ele entra em restrição, mas ele não pode deixar de exercer a função essencial do cargo, que é dar aula. Então, para o sistema previdenciário e também para o município, isso é ruim. Agora, com a instituição da readaptação, aí não tem esse problema, porque a readaptação, ele não vai deixar o seu cargo efetivo, mas ele poderá exercer outras atividades que não vai fazer com que ele se aposente ou ele fique inativo sem poder exercer a sua função. A maior parte dessas informações, como reuniões como essa, de natureza técnica, na verdade tem um lado positivo do servidor ir se adaptando com isso e também o munícipe saber que isso tudo sai do orçamento municipal. Sem dúvida. No final das contas, quem acaba pagando essa conta?
É o município. Se a Funprev não tiver dinheiro para arcar com essas despesas que muitas vezes, ou 99% das vezes, são criadas pelo município, o município vai ter que aportar recursos no futuro.